Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a gente aprender a fazer o bem, né? Porque a palavra nos exorta, né, a sempre praticar o bem, né? Não só para com o próximo, mas também para com Deus, né? E para com nós mesmos, né? Para que a gente seja pessoas bondosas, pessoas justas, né? Pessoas puras e agradáveis aos olhos de Deus, né? Porque exemplo de pessoas que é, tinha aparência de bondosos, mas que não era, são os fariseus, né, da época de Jesus, que eles gostavam, né, das saudações nas praças, né, de ser cumprimentado, de ser reconhecido, né, como pessoas religiosas, pessoas puras e temente a Deus, né? Mas o seu interior estava contaminado pelo pecado, né? Pela mentira, pelo engano, né? E assim, muitas das vezes, nos dias de hoje, isso acontece ainda, né? No nosso meio, pessoas que tentam demonstrar, né? Uma aparência de pessoas bondosas e justas, pessoas que fazem o bem, que praticam o bem, mas né, no coração delas está cheio de engano, né? Porque aquilo que elas faz não é para Deus, né? Mas é para si mesmo, para passar uma imagem, né, de pessoas bondosas, pessoas justas. E essas pessoas vivem na prática, né, do pecado da hipocrisia, né, assim como os fariseus. Então que a gente possa olhar para nós mesmos, né, e ver aquilo que precisa ser melhorado, precisa ser corrigido na nossa vida, né? Para que a gente possa ser verdadeiramente, né, pessoas bondosas, não por obrigação ou por religião ou para demonstrar aparência para os outros, né? Mas por ser algo natural da gente, né? Algo do nosso coração, pela gente sentir prazer e alegria, né? E pela presença de Deus está em nós, né? E agora eu queria compartilhar com vocês no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 17, que diz assim: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas da viúva, vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ou seja, né, como eu disse, praticar o bem não é aquilo que a gente faz para o próximo, né, com a intenção de ser retribuído, né, de ser recompensado, né, porque muitas pessoas, né, ela não vê o próximo como um irmão, como um amigo, mas vê como uma moeda de troca, né, em que ela vai estender a mão para aquela pessoa, mas na hora que ela precisar daquela pessoa, aquela pessoa é obrigada, tem que ser obrigada, né, a ajudar ela a retribuir a bondade dela, né? E a palavra de Deus não nos ensina isso, né? Ela nos ensina a ajudar por alegria, por amor, né? Sem querer receber nada em troca, né? Mas apenas pelo prazer, né? Pela satisfação de estar ajudando uma pessoa, né? E que o nosso coração seja assim, né? Assim como Deus enviou seu Filho, né? Por amor, por bondade, né? A morrer no nosso lugar, né? A ser crucificado e sofrer o que ele sofreu, ser humilhado como ele foi humilhado, a sentir dor como ele sentiu dor, né? Porque ele era carne aqui nesse mundo, né? E sofreu a pior condenação que um ser humano sem pecado, né, justo poderia sofrer, né, carregando os nossos pecados, né? Porque naquele momento ele se fez pecador por nós para nos dar o perdão e a redenção, né? Em Deus através do seu nome, né? Do nome de Jesus. Então que a gente possa ter esse coração, né? Assim como Deus, né?
de estender a mão ao próximo, para que a nossa vida, né, possa ser purificada, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz por nós, né, para que a gente possa ter paz, ter alegria, ter esperança, né. E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, né, está afastado, né, do caminho de Deus ou vivendo na prática do pecado e reconhece no seu coração, né, que você tem que precisa abandonar essas práticas, arrepender delas e se converter ao caminho de Deus, se reconciliar com o caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, né, que essa é a oportunidade que Deus está te dando, né, para que você possa se humilhar na presença dele, clamar pela misericórdia, pelo perdão dele, pela graça, né, para que você possa se tornar uma nova criatura, né, uma nova pessoa na presença dele, uma pessoa pura e agradável aos olhos dele, né. E que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.